Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Agora em definitivo, como diz Galvão Bueno, voltamos em definitivo. Eu queria já começar a compor na mesa, né, dessa audiência pública. Eu queria chamar a doutora Daniele Duca, secretária executiva de Coordenação Geral da Secretaria de Saúde. Nesse ato representa o doutor Jailson Correia, secretário de Saúde do Recife. Queria convidar o doutor Tadeu Henrique Calheiros, presidente do CIMEP, Sindicato dos Médicos de Pernambuco. É lá do sindicato. Dá pra Deus aí, se alguma coisa tu... Queria chamar também o doutor André Dubê, presidente do CREMEP, Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Queria convidar a doutora Eliane Germana, que é a diretora de Atenção Básica, é isso? Atenção Básica do Recife. Está aqui já do nosso lado. Obrigado. Foi convidado também o Ministério Público, que não mandou representante, não compareceu e não mandou representante. Mas a ata da audiência a gente vai fazer questão de enviar para o Ministério Público. Tem vídeo aí? Pessoal, eu queria, antes de mais nada, queria agradecer. Agradecer, essa casa tá lotada, esse plenarinho tá lotado. Isso mostra o quão é importante o debate que vamos oferecer aqui hoje. Eu espero a participação de vocês, porque todos nós aqui temos uma coisa em comum. Independente de tudo, a gente quer uma saúde pública de qualidade e gratuita para todos os cidadãos e todas as cidadãs. Então, hoje, a gente está aqui com uma mesa repleta de especialistas no assunto. Eu também vejo aqui a plateia, algumas pessoas que eu conheço de vista, que está todo dia se dando com a saúde pública, que está todo dia junto com o cidadão do Recife. Isso me enobrece demais. E eu tenho certeza que a qualidade desse debate será ampla. Então a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vou propor um vídeo aqui, mostrar um vídeo do nosso mandato, de algumas ações do nosso mandato. Logo em seguida, eu faço a abertura dessa audiência pública e a gente passa as palavras para os componentes da mesa. Depois disso, ao término do terceiro membro da mesa falar, a gente abre inscrição. Quantas pessoas são? Exatamente. E eu espero que vocês participem. A gente está aqui para discutir o dia todo, se vocês quiserem. A Câmara tem um regimento interno, mas a gente, quando veio com um discurso tão amplo como esse, a gente está à disposição para escutar mais pessoas e promover o grande debate. Eu só peço para quem for falar, que fale do microfone mais ou menos aqui, porque aquela câmera lá vai registrar tudo isso, que após isso vai se tornar uma ata, e eu faço questão de deixar à disposição, tanto para a Prefeitura, nosso gabinete, e para quem quiser receber essa ata. Tá bom? Então vamos lá? Olha só a situação dos pacientes que precisaram de atendimento em posto de saúde do Poço da Panela, no Recife. Esse é o presente da Prefeitura, dificultando o atendimento dos profissionais. É uma vergonha isso que a Prefeitura está fazendo com o PSF, União das Vilas. Aqui atrás, como vocês estão observando, deveria estar funcionando a Unidade de Saúde da Família União das Vilas. Vocês estão vendo aí o descaso da Prefeitura da cidade do Recife, que prometeu que fazeria essa UPA pra gente, que já era para estar pronta essa obra há muito tempo, está aqui abandonada. Já foram empregados 3 milhões e 600 mil reais numa UPA Especialidades que não saiu do papel. Vamos contratar mais médicos e fortalecer o programa de saúde da família. Dinheiro público, dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro de cada vereador aqui, foi jogado realmente no ralo. Eu subo à tribuna hoje para comentar o caos que está a saúde da capital do Nordeste, que é assim que chama o prefeito. Recife, capital do Nordeste. Vou ligar a luz aí. Ótimo. Bem, pessoal,
Vamos continuar assim. Não, tá bom assim. Tá bom assim. Eu, acho que não me conhece ainda, eu sou Rinaldo Júnior. Eu estou no meu primeiro mandato de vereador da cidade do Recife. Hoje eu estou líder da oposição aqui na Câmara. E esse debate, como eu comecei falando, é um debate que interessa, independente se a gente faz parte de um bloco de oposição ou se a gente apoia o governo. Esse debate aqui, ele foi trazido para essa casa em parceria com o Sindicato dos Médicos de Pernambuco, que eu tive o maior prazer de acompanhar primeiramente as suas negociações coletivas. E naquele ponto de pauta, Tadeu, eu tenho um ponto da pauta de reivindicação que me chamou muito a atenção. O ano passado, que vocês reivindicavam melhores condições de trabalho. Eu acho que era a principal pauta de vocês. E eu não conheço a saúde pública porque eu li no livro, e nem porque eu ouvi falar. Eu conheço a situação da cidade do Recife hoje, do que há de melhor e do que há de pior, porque eu conheço, porque eu fui em loco, porque eu conversei com o povo do Recife. Conheço o Hospital da Mulher, e aí eu levanto e bato palma. Mas também eu conheço a unidade de saúde lá do Alto Pascoal, que faz 5 anos que está em atraso. Então a gente está aqui hoje porque eu me esforcei, o mandato do vereador Rinaldo Júnior se debruçou por esse tema e por essa causa. Porque saúde pública não é brincadeira. A gente vê hoje aí uma crise que esse país passa, e alguns dados que eu tive informação. Inclusive, eu quero registrar que depois de um ano que eu pedi uma reunião com o senhor secretário, ele me atendeu na última quinta-feira. Eu quero registrar aqui de quanto foi solícito o secretário. De quanto o secretário recebeu bem na última quinta-feira. Em especial, não sei se ele está aqui, que eu queria fazer um registro nessa audiência. O Rodrigo Molina, ele está aqui? Ó, ia falar mal de tu aqui, mas já que chegasses, eu queria registrar o Rodrigo Molina, que também me recebeu na quinta-feira passada. E a gente sentou e ele me deu algumas importantes notícias. E eu vi a devoção que esse cidadão tem em melhorar muito a saúde pública do Recife. Por isso, doutora Daniele Duca, eu quero começar com esse registro. Um registro que eu quero estar de mão dadas com a gestão. Eu sei que a oposição faz parte da democracia. E como ele mesmo disse, Rodrigo Molina, como é importante que vocês continuem cobrando a gestão. Então eu conheço a real situação da cidade do Recife. Eu me debrucei dos números. Eu estava recentemente estudando agora os números que a Fiocruz trouxe e me mostrou alguns números, por exemplo, de quanto per capita a cidade do Recife gasta com seu cidadão. A gente está muito aquém ainda. Pra vocês terem uma ideia, quem mais gasta com saúde pública no nosso país, por pessoa, é uma cidade chamada Presidente Kennedy, do Espírito Santo. Aqui em Pernambuco, quem mais investe em saúde pública, por pessoa, é a cidade de Ipojuca, mas mesmo assim, das mais 5 mil cidades existentes no país, ela é apenas a 172ª, 172. Recife, nesse ranking, aparece, não vou saber dizer o número em forma numeral, mas vou dizer a vocês, é 2.878. A cidade do Recife hoje, nosso ponto de vista, pode fazer mais. O estado do Recife hoje já recebeu quase R$1 bilhão somente esse ano. E aqui ao meu lado esquerdo está o presidente do Sindicato dos Médicos, está aqui também o presidente do CREMEP. E aí eu quero fazer um parêntese, doutores, para falar também o que eu vi em relação a fazer a defesa aos médicos da cidade do Recife. Os médicos da cidade do Recife hoje, eu posso dizer, estão trabalhando com medo. Existe um medo gigantesco de se trabalhar nas unidades da cidade do Recife. Eu cito um exemplo, e eu tentei achar o nome dela, eu queria convidar ela para hoje, mas não deu tempo. Existe uma médica, e aí, já deixo registrado nessa audiência pública, existe uma doutora que trabalha no Santa Amaro 2, aquela unidade fica perto da Santa, lá na Ilha do Janeiro. Essa doutora, ela trabalha e ela sofre um assédio moral daqueles moradores, que quando eu cheguei naquela situação, naquela unidade básica de saúde, inclusive eu queria dizer a ela que o que me motivou a estar aqui hoje, realizando essa audiência pública, foi o seu pedido de socorro. E não é somente lá que isso acontece. Aquele container, que graças a Deus a prefeitura resolveu aquele problema,
na União das Vilas, doutor também que está lá presente, ele me relatou que às vezes falta caneta para o médico preencher o seu prontuário. Então, eu não posso deixar também de dizer que existe um avanço. O Hospital da Mulher é um avanço. O Hospital da Mulher é uma realidade. O Hospital da Mulher é um exemplo para o estado de Pernambuco, é um exemplo para o Nordeste, é um exemplo para o país. Mas somente uma ilha de benefício não vai salvar a nossa saúde. Então aqui, a gente está com esses especialistas, eu prefiro ouvir, eu quero ouvir vocês, eu quero debater com vocês. Eu quero que, de mãos dadas, a gente vá visitar essa médica, por exemplo, lá na USF de Santa Amaro 2. Eu quero de mão dada e como eu fui ontem, lá no córrego da Bica, que falta bebedouro. Faltava, porque meu amigo vai resolver, ele já me disse. Eu quero ir com vocês lá no Alto Pascoal, que, se Deus quiser, daqui a 30 dias inaugura, para vocês verem como é importante uma obra como aquela, que passou 5 anos atrasado. Eu quero ir com vocês, junto com vocês, dar melhores condições de trabalho às médicas e ver quanto precisa de médicos, novos concursos. Lá na Barros Lima, por exemplo, onde eu tive também no mês retrasado. Então, pessoal, tá aqui o debate. Eu vou já começar abrindo as falas. Quero convidar a doutora Daniele Duca, a secretária executiva. Você tem 15 minutos e aí a gente segue o nosso roteiro. A fala é sua. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Reinaldo e agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa mais uma vez, fortalecendo a saúde do Recife através do diálogo e do trabalho, né, e dos números. Eu acho que é importante esse registro que o vereador fez de que a gente está de mão dada. Então, aqui a gente não costuma ver oposição e situação, porque estamos todos aqui em busca de uma assistência de saúde de qualidade para toda a população do Recife. É isso que essa gestão faz desde o primeiro dia. A gente reconhece, vereador, as inúmeras deficiências, os nossos problemas que temos ainda na cidade do Recife, mas eu acho que cabe aqui lembrar e registrar que nos últimos 5 anos, agora, foi investido na saúde do Recife mais do que nos últimos 10 anos anteriores à gestão do prefeito Geraldo Júlio. Isso não é pouco, é muito. É muito e precisa ser registrado, para que fique muito clara a importância que o prefeito dá a essa pasta. Então, a saúde do Recife, desde o primeiro dia de gestão, foi prioridade do nosso prefeito e os números estão aí para dizer isso. Em 2017, alcançamos um marco histórico na cidade do Recife com investimento de recurso próprio, que a gente sabe que muitos municípios por aí, inclusive estados, estão quebrados, mas no ano de 2017, mesmo com a maior crise econômica sem precedentes recentes da história do país, nós conseguimos alcançar o marco de investimento de 19,54% de recurso próprio na saúde do Recife. Hoje, em 2018, a gente já alcança o marco de 18,6%. O vereador trouxe alguns dados aí da Fiocruz, eu acho que era importante a gente até amadurecer depois desse debate, porque tem um número que é muito interessante para que a gente faça uma reflexão. Recife é a terceira capital, com mais de 1 milhão de habitantes, que mais investe em medicamentos, estou falando de um item específico, por habitante. Então, pela lei, pela portaria 2001 de 2017, Recife deveria investir por habitante R$ 2,38. A gente sabe que a gente não compra nem uma cartelinha de Tilenol numa farmácia, mas isso é o que a lei estipula como contrapartida do município. No entanto, Recife investe hoje R$ 22,65. É óbvio que com essa regressão de financiamento do governo federal, o município está tentando chegar para que não falte os insumos e os medicamentos, recursos humanos necessários à manutenção da rede de assistência à saúde do Recife. E é por isso que a gente vê tanta discrepância, né? A gente ainda encontra dificuldade, porque com o subfinanciamento hoje da saúde, e a gente sabe que o cenário ele é assim, apavorante, né? Para nós que somos militantes do SUS, hoje a gente vê um cenário muito difícil, mas Recife está aí, está na frente, está investindo, mesmo com todas as dificuldades desse cenário que a gente encontra. Então, assim, hoje Recife tem, em 2018, 36 milhões de medicamentos
empenhados. A gente tem uma nomeação só nessa gestão de mais de 2.000 profissionais na área da saúde. Então, há deficiências, há problemas, isso a gente reconhece, a gente tem humildade para reconhecer, a gente mantém esse canal de diálogo aberto com todos os segmentos, né, gestor, trabalhador, usuário, a gente reconhece, essa é uma gestão de escuta, a gente faz gestão com base na escuta, né, do povo, do trabalhador, então a gente reconhece, a gente tem a humildade de reconhecer as deficiências de estrutura, de recursos humanos, de insumos, conforme a pauta que o senhor nos encaminhou, né? Mas a gente tem que reconhecer que muito tem sido feito na cidade do Recife na área de saúde. Só de investimento, que eu falei aqui, nesses últimos, agora, né, ainda vai fazer 5 anos, que foi investido mais do que nos últimos 10 anos anteriores, a gente não tem feito só entregas novas, né? A gente entregou 11 UPINhas, entregou o Hospital da Mulher, o senhor bem colocou, é uma unidade incrível. Mas a gente não se preocupou só com o novo, não. A gente se preocupa com as unidades da rede existentes. A gente pegou um déficit histórico de unidades de saúde que eram feitas em casinhas, que adaptavam a cozinha, um quarto para atender. E nós estamos mudando essa realidade. Estamos entregando novos equipamentos com padrão de qualidade totalmente diferenciado que a população do Recife nunca teve antes. Né? Então, a gente se preocupou com os novos e nós nos preocupamos com a manutenção dos equipamentos já existentes. Então, nós já chegamos ao número de 170 unidades de saúde requalificadas, das nossas 250. Então, é um número difícil de ser alcançado num cenário econômico tão difícil e subfinanciado como a gente tem na área da saúde. Em relação a recursos humanos, eu acho que é também importante a gente não esquecer de registrar que dessas mais de 2.000 nomeações que a gente fez para profissionais da área de saúde, 800 foram de médicos. Então, a gente não tem se preocupado apenas com estrutura física, nem com os insumos. A gente se preocupa também com o recurso humano. Ontem tivemos uma reunião com o sindicato, não foi isso, Eliane? De mais de 2 horas, com uma pauta exclusiva, inclusive, de recursos humanos. A gente tem escutado, a gente está avaliando, fazendo um novo diagnóstico para juntos buscarmos as melhores soluções e as possíveis, né? Porque não é tudo que nós podemos resolver. Mas o que tem sido feito na cidade do Recife é digno de aplauso e de reconhecimento. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para ouvir e para buscarmos juntos soluções que sejam possíveis dentro do nosso cenário hoje econômico do Recife. Chamar o próximo orador, eu queria convidar para compor a mesa a doutora Cláudia Beatriz, que é vice-presidente do CIMEP, é médica obstetra, inclusive da Barros Lima, né? Lembro você de lá. Pode compor. E o próximo orador, e aí mais uma vez eu não vou cansar de agradecer o trabalho que eles têm feito, essa entidade sindical, acho que é uma das mais combatidas que existe na cidade do Recife. Os médicos realmente dão um show de mobilização, de preocupação com o bem-estar do cidadão. Então, meu amigo Tadeu Henrique Calheiros, eu não voto nele não, viu? Boa tarde ao vereador Rinaldo Júnior, boa tarde Eliana Germano, Daniele Duca, meu amigo André do B e Cláudia Beatriz, os amigos. Queria parabenizar o vereador por essa iniciativa, espero que essa seja a primeira de muitas outras, não só para a Prefeitura da cidade do Recife, no caso ele como vereador do Recife, tem domínio sobre essa pauta, mas que isso estimule aos demais vereadores do Estado, dos municípios do Estado e aos deputados também que possam estar trazendo a saúde para a pauta das nossas câmaras, que possa estar sendo discutida publicamente com a população e com os gestores que aqui estão. Isso é muito importante, não é? Independente das questões políticas do período, essa iniciativa tem que ser louvada e tem que ser repetida e tem que ser constante. Não adianta a gente discutir hoje e não ter um acompanhamento perene, porque as coisas vão se transformando, aquele investimento de 3, 4 anos atrás precisa de um reinvestimento, o que você melhorou aqui, piorou ali, e isso saúde é contínua, tem que estar na pauta, na ordem do dia, e isso precisa ser repetido, e por isso a gente parabeniza todos os que estão presentes para dialogar. A gente sabe que a Prefeitura não foge ao bom diálogo, sempre está aberto a esse diálogo.
somos críticos, temos muitas críticas, temos posto isso publicamente, já minutamos o Ministério Público desde o ano passado, com denúncias, com críticas. Algumas dessas imagens que foram mostradas, reconheço até que tem imagem feita pelo Sindicato dos Médicos, da parte do posto de saúde. Fiscalizações já tive pessoalmente em vários locais de postos de saúde, unidades, policlínicas, maternidade. Então a gente fala com total conhecimento de causa e temos antes que fazer o mesmo registro que o vereador fez da solicitude e da disposição ao diálogo do secretário Jailson. Aqui não é nenhuma defesa, muito pelo contrário, mas é simplesmente a constatação da verdade. Nós temos tido repetidas reuniões, algumas delas com andamento, com desdobramentos efetivos, algumas outras não, e essa cobrança ela continua dentro de preceitos éticos, dentro de preceito de respeitabilidade. Ontem mesmo, é bem verdade, tivemos uma reunião por várias horas discutindo exatamente sobre condições da rede e, diga-se de passagem, em nenhum momento envolvia condição remuneratória. Temos uma campanha hoje vigente dos médicos das urgências, emergências, maternidade e saúde mental da Prefeitura do Recife, onde nenhum ponto de pauta versa sobre remuneração. Então, reconhece-se vários trabalhos, eu aqui não vou estar repetindo grandes realizações que foram feitas, que já foi comentadas algumas, talvez até modestamente por Daniel, deve ter outras tantas ações que tivemos aí uns percalços do Zika vírus, e a gente viu campanhas vacinais. Não, vou trazer os pontos críticos que nos cabe. Aqui não estou para jogar confete nem para atacar, não temos nenhum viés político partidário. O nosso viés é a política de saúde. Falo representando os médicos, mas tenho certeza que a realidade que é posta para os médicos, ela se repete, às vezes até em pior condições para outros profissionais da área de saúde, que fazem a saúde do Recife de igual importância, como os enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos e demais profissionais da área de saúde. Recursos humanos. Recursos humanos é uma pauta que tem que estar posta a todo momento. Eu vi os números, mais de 2.000 nomeações, 800 médicos, mas aqui não tem os números de quantos saíram, de quantos se aposentaram e de quantos pediram exoneração, que também foram outros tantos. Sem contar que a população ela cresce exponencialmente, então o número de atendimento ao SUS ele cresce, o dimensionamento inicial ele modifica ao longo dos anos. Então eu não tenho dúvida de dizer que há carência de profissionais para compor escalas mínimas de plantão em praticamente quase todas as unidades. Estou falando aqui do Recife, se estenderia para o Estado de uma forma tranquilamente, mas a gente está focando aqui no Recife. Essa pauta nós vimos discutindo reiteradamente com a Secretaria. Houve, até ontem, nessa reunião, um anúncio, já vem tendo alguns anúncios de convocações. Tem profissionais que estão sendo convocados, estão assumindo os postos, mas é num número pequeno. Às vezes o que acontece? O profissional entra numa unidade que é superlotada, tem um número enorme de pacientes para ser atendidos, para serem vistos, não dão conta daquela situação, às vezes não têm a certeza que vão ser rendidos no seu próximo turno, são obrigados a dobrar o plantão e acabam saindo do serviço público, acaba tendo uma evasão por isto. Então é uma situação que tem sanada e isso reflete claramente na população. É o maior tempo de demora para ser atendido, é uma população que está nas emergências, então já geralmente está com os nervos à flor da pele e vai descontar naqueles profissionais que estão ali na ponta, seja médico, seja enfermeiro, seja técnico, onde fomenta-se agressões verbais, agressões físicas, e o sindicato vem recebendo cada vez mais relatos desse tipo de agressão. Para isso, soma-se outro ponto que a gente tem que trazer como segundo ponto, que é a segurança. A segurança, é claro que ela coíbe, às vezes, a agressividade nesse ambiente. E a gente tem que lembrar que, não me recordo se há 1 ou 2 anos, posso estar errando aí na temporalidade, a gente acabou tirando todos os seguranças vigilantes que existiam nas unidades da prefeitura,
onde houve a troca e houve um incremento da guarda municipal, mas, sem sombra de dúvida, houve uma diminuição da sensação de segurança nos postos e, talvez somado com a crise econômica, que é de conhecimento de todos, com o aumento talvez da violência urbana, as pessoas têm medo hoje de trabalhar, é verdade, em vários locais dos seus postos de saúde. Eu já tive relatos de médicos que dizem que às vezes sente-se mais inseguro quando chega na unidade, quando está em determinadas comunidades ou qualquer outros locais, quando chega na unidade do que fora delas. Então, nos foi pactuado no início desse ano algumas ações de vigilâncias como vídeo monitoramento, como carros específicos da Guarda Municipal para fazer rondas específicas nos postos de saúde, mas ainda há muita morosidade para a efetivação dessas medidas. Então isso aqui serve até como uma forma de cobrança para maior celeridade de ações propostas pela própria Prefeitura para aumentar a sensação de segurança dos profissionais. E aí já tivemos casos, tivemos uma enfermeira que foi sequestrada, só para ilustrar, no estacionamento da Policlínica Arnaldo Marques, e furtos, roubos, assalto à mão armada, algumas pessoas que ficam até com pânico posterior. Temos uma unidade, um postão, ali perto da Abdias de Carvalho, esqueci o nome do postão, onde os pacientes me relataram pessoalmente que eles pegam o medicamento e bandidos meliantes assaltam os seus medicamentos. Então a gente precisa... Esse mesmo posto foi arrombado por 2 vezes, já levado computadores. Então, às vezes é um barato que sai caro no final das contas. Tem mais alguns pontos que eu vou aproveitar esses minutos de fala para trazer. Medicamentos. Ouvi atentamente os números de investimentos, então reconhecemos e acredito plenamente nesses números, reconhecemos esforços, mas eu fico imaginando, então, os outros municípios que estão piores que o nosso. Eu não quero nem visitá-los, porque na saúde mental, o relato dos profissionais, por exemplo, é que a gente só tem aproximadamente 50% de recebimento de medicações para a saúde mental. Então a gente tem uma preocupação muito grande com são medicamentos de uso contínuo, estabilizadores de humor, não é? Isso também já está de ciência da Prefeitura, que, sendo bastante justo, nos reconhecia essa deficiência e nos informou recentemente que nesse último mês teve um melhoramento desse suprimento, tendendo a estar sanado. Espero que aqui publicamente também isso seja posto, para que todos nós podemos estar fazendo esse controle e que essas medidas tragam esses frutos. Estrutura física, houve, de fato, está havendo essa recuperação de várias unidades. Mais uma vez a gente faz a fala que é preciso talvez um pouco de maior clareza nos postos a serem reestruturados. Não é? Era inadmissível o container por tanto tempo que ficou, não é? Mas já foi corrigido aquela situação, mas alguns outros que eu tive a oportunidade de visitar, que é uma tônica você ter estruturas precárias. Sabemos das dificuldades financeiras para essa estrutura, mas é preciso cumprir aquele plano que foi pactuado e que ele, mesmo que tivesse um pequeno atraso, que ele estivesse sendo cumprido com maior celeridade, também é uma crítica que nós fazemos. A falta de celeridade para o cumprimento dessas pactuações prévias. Já sei que a fala vai ficando um pouco longa, mas eu não posso deixar de citar a situação das nossas maternidades. O Hospital da Mulher é inegável, é um legado deixado por essa gestão, é um hospital que quem visita se surpreende positivamente, tá? Quem falar o contrário talvez não tenha visitado, tá? Mas a gente precisava que o Hospital da Mulher fosse mais um das nossas maternidades. A gente não pode deixar de olhar para Arnaldo Marques, para Bandeira Filho, para Barros Lima. Primeiro, as escalas. As escalas, como já falei no início, faltam profissionais para um número mínimo, sem computar a necessidade de profissionais para cobrir férias, para cobrir licenças. E há um compromisso que foi conversado ontem de considerar esta necessidade de prover feristas, que vai ser encampado pelo próprio secretário. Mas também a estrutura de rouparia. Por vezes faltam roupas
roupas cirúrgicas. O que é isso? A gente não, costumeiramente, não podemos entrar num bloco cirúrgico com nossas próprias roupas. Entramos com roupas que estão esterilizadas, material próprio para o ato cirúrgico. E por algumas vezes, este ano, chegou a faltar material para isto. Isso foi colocado também na ordem do dia para a secretaria. Né? Acredito que possam até responder isso, porque houve uma ação na Barros Lima para poder ter essa rouparia sendo esterilizada, sendo feita lá mesmo, e também a proposta de uma aquisição de novo enxoval. Então isso vai trazer, isso se concretizando, vai trazer melhoramento, porque já tivemos procedimentos suspensos por problema de rouparia e às vezes de material. Estrutura física, a gente já comentou, mas vale ressaltar a Bandeira Filho e a Policlínica Arnaldo Marques, merecem um olhar diferenciado, não é? E eu não poderia deixar de citar as policlínicas, nossos centros de urgências e emergência. Para quem conhece a de Afogados, para quem conhece a Campina do Barreto, que tem uma reforma que está, inclusive, parada do Campina do Barreto, é preciso retornar à reforma e concluir, porque a estrutura física, a casa é antiga, a estrutura física é ruim, e ainda com a reforma que nem vai para frente nem para trás, ela fica ainda pior. Então, eu estou trazendo aqui, aproveitando essa oportunidade, para trazer os problemas que a gente vem gritando diuturnamente, tá? Reforço que temos sido ouvido e avançado na medida do possível, mas aproveito um público tão amplo aqui para expor as nossas críticas e que essa cobrança possa ser replicada e que as coisas continuem avançando ainda mais, que é o intuito que todos nós queremos para ter uma saúde melhor. Obrigado. Dando continuidade, eu quero convidar o amigo André Dubê, doutor André Dubê, presidente do CREMEP. 15 minutos. Bem, boa tarde. Eu não vou me... vereador Reinaldo Júnior, Eliane Germano, Daniele, Cláudia e Tadeu. Eu não vou ser repetitivo. O fato desse auditório estar cheio, vereador, ele vai de encontro a uma recente pesquisa da Folha de São Paulo, publicada há 15 dias atrás, que a principal preocupação do brasileiro era a saúde. Isso é um retrato fiel disso. Eu vou fazer um breve... Eu me formei em 1990, né? Então, eu ainda alcancei, dentro da minha formação médica, o termo indigente, né? Lembrando que o SUS foi implementado em 88. Então, quando eu dava plantão na restauração, era normal esse termo indigente. E termo indigente é aquelas pessoas que não tinham carteira de trabalho assinada, não tinham aquele cartão de recolhimento, e esses pacientes foram atendidos no Getúlio Vargas, no Agamenon Magalhães. Eu faço esse preâmbulo porque o SUS foi a maior conquista social desse país. Apesar de alguns setores macroeconômicos tentarem destruir, mas o SUS foi a maior conquista social desse país. Isso é muito importante. Todavia, a gente precisa fazer alguns parênteses, aqui, vereador, eu quero já parabenizar o senhor pelo início da sua, independentemente de classe política, de ideologia, o que nós queremos é uma saúde forte, um SUS mais forte ainda. Mas eu quero também registrar também que essa gestão, tanto Jailson Correia, Eliane Germano, inclusive nós tivemos um grupo de trabalho muito atuante lá, Mônica foi várias vezes discutir conosco, e nunca o CREMEP deixou de ser atendido na Secretaria de Saúde. Mesmo que tivéssemos pontos de vista diferentes, mas sempre dentro de uma amistosidade. Mas nós não podemos faltar nessa reunião o financiamento, o gerenciamento. Nós não podemos compreender como é que a unidade do Helena Moura atende 40% do seu atendimento de pessoal de Olinda. Mesmo que o SUS seja universal, perfeito.
mas o recurso não é. Tá? Então, assim, a maternidade do Imbura, tá certo? Que tem a grande maioria dos pacientes sendo atendidos de Cabo, Jaboatão, Ipojuca. Isso é importante no contexto para a gente discutir. O conselho é um pouco diferente do sindicato dos médicos, o conselho é um órgão fiscalizador. Eu preciso falar e bater na mesma tecla que Tadeu já falou, né? Nós fizemos 125 fiscalizações na unidade de saúde básicas, não foi do Recife, foi de todo o estado de Pernambuco, mas metade delas, com certeza, foi da cidade do Recife. E os problemas, algumas vezes, se repetem. Estrutura física é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. E aqui faz um parênteses, que a maioria das unidades estão dentro da comunidade, que muitas vezes as casas são praticamente juntas, não tem como você fazer uma reforma adequada. A questão da segurança hoje, sem dúvida nenhuma, eu reputaria isso como um dos grandes problemas. Na nossa última plenária, nós interditamos 2 unidades de saúde da família, a Parque dos Milagres e a do Pantanal. Isso porque simplesmente os profissionais de saúde, vereador, estão com medo. Estão com medo porque está ocorrendo uma disputa de facções criminosas, tá certo? Então, inclusive, parece que foi uma odontóloga, teve um problema e ela teve que ser, inclusive, transferida. Já conversamos isso com o secretário, tá? E algumas vezes, vereador, as unidades de saúde da família é a única presença concreta do Estado em algumas comunidades. Quando eu digo isso, que não tem escola, não tem recolhimento do lixo, saneamento básico muito fraco. E isso é muito importante nesse contexto que nós estamos. Então, eu não vou querer me repetir, porque eu acho que o público precisa participar disso, mas a mensagem que o Conselho de Medicina deixa para essa Câmara Legislativa é que nós não podemos discutir a situação da saúde pública do nosso município sem discutir financiamento, sem discutir gerenciamento, tá certo? Sem discutir a questão dos recursos humanos, tá certo? E aí, eu citei aqui, Tadeu já falou bem, mas ainda nós temos referência e contra-referência, as CAPs que são pouco efetivas. Para os senhores terem uma ideia da dificuldade que nós temos hoje, vereador, eu sou urologista, trabalho no Getúlio Vargas. A fila de pacientes para fazer cirurgia de cálculo renal, hoje, e essa fila ela é controlada pela Central de Leitos e pelo Ministério Público, são 2 anos. Tá? Um paciente para fazer uma cirurgia de próstata no Getúlio Vargas são 18 meses. Uma mulher para fazer uma esterectomia hoje, no sistema público, quase 2 anos. Então, a gente precisa discutir. 8 meses. Isso a gente precisa discutir, porque a população está sofrendo. É a população que está com cálculo na vesícula e não consegue operar, é um paciente que está com a hérnia não consegue operar, é um paciente que está com a sonda na uretra. Imagine os senhores, uma pessoa ficar com a sonda na uretra, tá certo? 18 meses. Não tem vida social, não tem vida sexual, fica cheirando o odor forte de infecção urinária. Aí eu coloco para vocês, que cidadania é essa? Uma das coisas que mais me aflige como médico da ponta, que eu, como voto, sou urologista, amanhã mesmo é meu ambulatório, é quando o paciente sai da minha sala com o laudo de AIH para o internamento e diz: doutor, quando é que o senhor vai me operar? Essa é uma pergunta difícil de responder. Porque eu não tenho coragem de dizer para ele que vai ser 18 ou 2 anos. Tá? Então, esses questionamentos a gente tem que discutir. Que, infelizmente, que nós vemos agora, a gente está num processo eleitoral do nosso país, né? Eu já vi 2 debates, isso não é coisa importante, prioridade. Tá? Então, eu deixo essa mensagem, me desculpe o meu pessimismo, eu sou... várias reuniões do Ministério Público, inclusive os promotores disso, doutor André, você é muito pessimista. Não é que eu seja pessimista, porque os problemas porque você identifica o problema.
Você sabe onde é que está o problema, mas você não consegue contornar a situação, muitas vezes, por motivos alheios à nossa vontade. Muito obrigado. Antes de passar para a próxima oradora, que será a doutora Eliane Germana, eu quero informar a todos que estão presentes que essa aqui é a segunda, nosso mandato, doutor André. É em busca, e aí você, eu acho que já falou a principal frase desse dia, do fortalecimento do SUS. Saúde pública, gratuita e de qualidade. Eu sou um otimista, diferentemente, eu gosto de ver as coisas que dê certo, e vai dar certo nesse país, depende da gente. E o SUS é um exemplo para o mundo, que quando a gente quer fazer bem feito, a gente faz. Essa daqui é a segunda audiência pública que a gente trata de saúde. A primeira a gente debateu aqui saneamento básico. Saneamento, que agora é saneamento ambiental, né? A gente discutiu o saneamento ambiental aqui. Foi também um sucesso, como está sendo hoje. Uma coisa está muito ligada à outra. E hoje, eu escutei a doutora Daniele Duca falando que a gestão investiu em 4 anos, né? 5 anos, né? Não é 5, são 6, mais que os últimos 10 anos. E aí a gente tem que se debruçar o porquê tem tanta gente sofrendo ainda. O que é que podemos fazer para acabar com isso? Para não deixar lá no córrego da Bica, onde o companheiro Marco Palito me levou, ser um médico. Eu já tive uma informação importante, depois eu lhe digo em off. Ela já me deu uma informação importante. A gente não pode deixar que a UPA do Ibura, ali na Avenida dos Rios, você sabe qual é, né? Já recebeu quase 4 milhões de recurso meu, seu e seu. E até agora não saiu nem da fundação. A gente não pode deixar que o povo lá da Barros Lima fique esperando um obstetra ainda. Ali é nossa referência. Metade da cidade do Recife nasceu ali. Então eu estou muito feliz. O nível do debate aqui está imenso. E para contribuir mais ainda, eu tenho certeza disso, eu quero convidar a famosa, viu? Eliane Germana. Eu não conhecia a senhora, não. Pessoalmente, não. Mas quando fala de saúde aqui em Recife, fala muito da senhora. Prazer, meu nome é Rinaldo e eu vou lhe aperrear muito agora. Vereador, eu tenho... Boa mas tarde é do bem, falando do bem, viu? Meu Deus, agora eu não sei nem como começar. Boa tarde, minha gente. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? A gente está nesse trabalho junto com o prefeito Geraldo Júlio desde 2013, junto com o secretário de Saúde, Jailson, também, que não está aqui hoje porque está em Brasília, exatamente correndo atrás de financiamento para a gente tentar ver se consegue, junto com o Ministério da Saúde, avançar em alguns dos muitos problemas e das discussões que a gente tem colocado aqui. Acho que a doutora Dani já colocou muito, muito fortemente aquilo que é o que a gente vem fazendo aqui, que corrobora muito com o que tanto o doutor Tadeu como o doutor André do B colocaram em relação à relação que a gente vem tendo, não só com o CIMEP e o CREMEP, mas com todos os conselhos e com todos os sindicatos que procuram a Secretaria de Saúde para fazer as suas colocações e suas posições. Eu não tenho muito a acrescentar em cima do que Dani apresentou, mas gostaria de reforçar aquilo que o doutor André colocou, né, que quem viveu, o André viveu essa época e eu também, que a gente pegou a época do indigente, que entende que o SUS é uma coisa extremamente importante, que o brasileiro precisa entender essa importância dentro do Brasil como alguma coisa que avançou muito, porque o indigente ele ficava realmente do lado de fora, porque ele não podia entrar no leito, que era naquela época chamado de INAMPS, então ele dependia basicamente dos leitos de hospitais e escolas, e hoje todo cidadão brasileiro tem direito, por igual, a qualquer acesso a qualquer serviço de saúde no Brasil. Isso, para mim, é um ganho imenso. A gente tem serviços que funcionam extremamente bem dentro do SUS. De uma forma geral, quando a gente vem para um lugar desse, tende a achar que o SUS só é problema e que é falta de resolutividade, mas não é verdade. O SUS é resolutivo. A gente vê que a gente tem uma população extremamente pobre, que depende muitas vezes exclusivamente daquilo que é do Serviço Único de Saúde, e que a gente tem que discutir, sim, aí a questão do financiamento, já que a gente está aí com a previsão de falta de aumento de orçamento para
um tempo posterior a 20 anos. Né? Então, se a gente hoje tem um subfinanciamento, e isso é compreendido e aceito, tanto pelos sindicatos, pelos conselhos, como pela gestão, como é que a gente vai avançar e atender essa necessidade cada vez que é maior de uma população que também cresce cada dia mais, se a gente tem aí um orçamento que está congelado. Então, essa é uma discussão grande que o brasileiro, não só a gestão precisa se ocupar dela, mas a sociedade tem que entrar nesse debate e entender que essa não é uma briga só, nem do gestor, nem dos conselhos e sindicatos, mas isso é uma briga social, é onde a gente quer e qual é o futuro de assistência e saúde que a gente pensa para o Brasil como um todo. Além disso, colocar à minha disposição também aqui para responder. Ontem a gente teve uma reunião com o CIMEP para colocar algumas das questões que têm sido colocadas aqui. A gente, desde que chegou em 2013, a gente fez concurso de médicos já para preencher as vagas de médicos plantonistas. A gente, quando chegou na Arnaldo Marques, por exemplo, estava com a emergência de adulto parada por falta de estrutura física à época. Depois a gente teve um grande número de nomeações médicas para as emergências. Depois chegamos a fazer já uma outra seleção simplificada para fazer um ajuste naquilo que não era possível, e um novo concurso médico também já feito por essa gestão. Tem uma seleção simplificada de enfermeiros que finalizou. Já abrimos outras com a previsão também de concurso público para os outros profissionais. Então, a gente sabe que a questão da saúde, como diz o secretário, ela é imensa. Né? A nossa tentativa é tentar, dentro da nossa realidade, fazer aquilo que é possível, responsável e prioritário para a assistência da população do Recife. Coloco sempre, todas as vezes, que Recife é uma cidade extremamente tensionada em relação à oferta de serviço e que a gente acaba sendo muito mais tensionados do que os nossos colegas municípios vizinhos e acabamos sempre carregando, como já bem colocou aqui o doutor André Dubé e o doutor Tadeu, a responsabilidade, muitas vezes, de assumir uma comunidade que não é nossa de Recife, que acaba chegando à nossa porta, e dentro daquilo que é previsto dentro do SUS, a gente tem a obrigação de atender, o que acaba aumentando, muitas vezes, a nossa demanda em relação àquilo que a gente deveria realmente ter como responsabilidade enquanto município. Essas são as questões que eu acho que estão colocadas e que são bem pertinentes, e acho que a gente está, sim, eu gosto quando vem para o debate, eu acho que quando a gente faz as coisas dentro de um nível bom de respeito e de tolerância, a gente consegue construir as coisas com tranquilidade e com responsabilidade. Obrigada. Antes de passar para o próximo oradora, eu queria já iniciar as inscrições. Aqui, Ricardo Amaral aqui do lado, levanta a mão aí, né, para a gente começar. E eu quero já começar citando algumas pessoas que fazem presente. O companheiro Alessandro Pinheiro, do CEDECOM, que está aí presente, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Condomínio da região de Camaragibe. O companheiro Adilson Porteiro, representante do CIEC, Sindicato dos Trabalhadores em Condomínio aqui do Recife. O companheiro Augusto Barreto, que é presidente do Fórum Pernambucano em Defesa da Enfermagem, está lá presente. E como tem muita gente aqui da gestão, eu queria, em nome da senhora mesmo, Eliane Germana, eu queria agradecer a presença da gestão aqui presente hoje. Isso mostra o interesse e o envolvimento que vocês têm com a gestão e a saúde pública do Recife. Nos ouvir, né? Então, eu queria, dando continuidade, eu queria chamar a doutora Cláudia Beatriz, que é vice-presidente do CIMEP e é médica obstetra, lá da Barros Lima, que eu visitei também lá. Gostaria de agradecer o convite ao vereador Rinaldo, que nos visitou por umas 2 vezes lá no sindicato. Dizer da importância desse encontro, né, saudando todos os presentes na pessoa do nosso vereador por ter chamado para que esse tema, esse debate, e dizer que importantíssimo essa casa hoje se encontrar cheia de todos que fazem controle social e que fazem saúde. Aqui temos trabalhadores, temos gestores, temos a Câmara, temos o Conselho. E aí, quando a gente consegue reunir um grupo para convergir com ideias e com soluções da situação, acho que a gente sai vitorioso, sai com
propostas positivas e resultados positivos. Muito feliz com o que Tadeu já colocou, eu acho que ele conseguiu fazer um resumo bem importante, mas eu gostaria aqui de fazer um registro. Pode até ser chover no molhado, mas eu acho que quando a gente coloca que houve um investimento em recursos humanos, houve sim. Na ordem de aproximadamente 800 médicos, sim. No entanto, a gente continua com déficit e a gente tem vivenciado na ponta, eu falo também como trabalhadora do sistema, como trabalhadora do município, e a gente ainda tem a necessidade. Ficamos muito felizes ontem com a última reunião, não é? Porque aparece o norte, aparece um compromisso firmado na pessoa do secretário para que a gente saia dessa situação, mas a gente tem restrição do atendimento. Quando a gente tem restrição do atendimento, a penalidade vai para a população. A penalidade também vai para o profissional que fica sobrecarregado e, por muitas vezes, precisando fazer escolhas e decisões que vão para além da sua capacidade técnica e científica, né? Então, assim, eu deixo esse registro. Acho que a saúde mental, sobretudo os CAPS que atendem 24 horas, eles precisam ainda avançar. A gente tem que implementar essa ação. Por quê? Porque existe um único hospital para atendimento a paciente em crise, que é o Ulisses Pernambucano. E esse hospital está vivendo cheio. Por quê? Porque na hora que eu tenho um paciente na ponta e que esse paciente falta medicação, ele vai voltar a entrar em crise e ele vai voltar ao Ulisses Pernambucano. Então, a gente precisa avançar com essas ações do CAPS 24 horas. Recife é um município de uma população muito grande e que territorialmente já pede um aumento do número de CAPS. E, assim, o serviço ele tem que funcionar full time, de domingo a domingo, com horário das 24 horas de atendimento. Com relação a transporte, a gente tem algumas dificuldades, sobretudo para pacientes mais graves, e aí eu posso lhe dizer que a gente também tem normativas a serem seguidas do ponto de vista ético. E, nessa situação, o médico ele tem um impeditivo legal de estar fazendo a transferência do paciente, porque na hora que ele sai do serviço, aquele serviço fica desassistido da sua pessoa. E aí é importante que se crie, que se avance com não só a colocação das ambulâncias para transporte de paciente para hospitais de um porte maior, mas que também venha junto com essa ambulância uma equipe que faça esse transporte, para que assim garanta que aquela equipe que já está ali, que em alguns serviços já estão para menor do que o número necessário, não seja ainda mais sofrida, mais desfalcada no sentido de sair na transferência e deixar o serviço desabastecido. Feliz de ouvir, realmente, eu acho que para o Recife, o Hospital da Mulher foi uma grande proposta, é um marco de gestão, é um marco para a população do Recife. Um hospital com o porte que o hospital tem. No entanto, a gente que está, e eu vou falar como obstetra que sou, né, funcionária desse município desde o ano de 2002, e que a gente precisa, Recife com mais de 1.600.000 habitantes, precisa sim de hospitais e leitos para o alto risco. Esse hospital ele veio na perspectiva de se fazer gestão de leitos para alto risco. Então, a gente precisa dar esse upgrade, precisa avançar, precisa crescer nesse sentido. O hospital tem ajudado a rede com relação à assistência ao parto de baixo risco, mas precisa dessa ação ser implementada, até porque foi proposta originária e era demanda já desse movimento das entidades médicas no estado de Pernambuco. E aí eu gostaria apenas de agradecer. Acho que a gente vai sair com resultados bastante produtivos. Sem dúvida. Então, dando continuidade, a gente vai agora abrir a fala para os inscritos. Logo depois dos inscritos, volta para as considerações finais e responder algumas perguntas com 10 minutos de cada. E eu encerro a audiência pública.
E eu peço agora, quem for falar, se concentre em ficar ali, ó, onde está o microfone, para aquela câmera pegar vocês. Porque após essa audiência, a nossa secretária que está ali anotando tudo, registra tudo em ata, em vídeo, e entrega para quem quer, para quem é de interesse. O primeiro inscrito é Augusto Barreto, tá? Que é do Fórum Pernambucano em Defesa da Enfermagem. E logo em seguida eu gostaria que o senhor Geraldo Barbosa ficasse pronto para vir para cá, tá bom? Então, até agora nós estamos com 3 inscrições. Se alguém quiser mais se inscrever, eu estou à disposição. 5 minutos, tá bom? Pessoal, boa tarde. Eu sou Augusto Barreto, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, enfermeiro, e atualmente estamos na coordenação do Fórum Pernambucano em Defesa da Enfermagem. Então, uma crítica, vereador, a essa mesa é que a enfermagem representa sozinho 82% da atenção ao paciente na saúde pública. Então, precisa estar nessa mesa o Conselho de Enfermagem e o Sindicato de Enfermagem. Isso é importante. Sem enfermagem você não faz prevenção, você não faz atenção, você não faz saúde pública. E os profissionais da enfermagem, na atenção básica, são o maior responsável, junto com o agente comunitário, do método preventivo. O Recife em si só, ele não faz atendimento de atenção. Está aparecendo aqui que o Recife vive numa redoma, que o Recife resolve da prevenção ao atendimento primário, secundário e terciário. O Recife está interligado com os grandes hospitais e esses grandes hospitais estão numa situação caótica. Esses grandes hospitais, com o atual governo, não conseguem dar atendimento adequado. E eu não consigo entender ver a defesa do Sistema Único de Saúde e, no mesmo tempo, você coloca o Hospital da Mulher numa organização social, com todo mundo contratado. Os estudos mostram que as organizações sociais eles têm um atendimento na atenção e a qualificação do atendimento na atenção nos 3 primeiros anos. A partir dos 3 primeiros anos, você aumenta o custo muito mais do que a gestão direta. Quem defende o SUS defende gestão direta, não defende a organização social. A defesa de organização social não é a pessoa que defende o Sistema Único de Saúde. Quem defende a organização social defende a privatização do SUS. E o Hospital da Mulher é uma organização social, como muitos hoje aqui. E a gente vai ver, a partir dos 3, 4 anos, o custo de atenção triplicar, como triplicou em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e a gestão indireta das organizações aumenta o custo e dificulta o procedimento. O Hospital da Mulher não é um modelo de atenção e não pode ser um modelo adequado, vereador, como líder da oposição, adequado para a defesa do Sistema Único de Saúde, porque assim não vai funcionar. E em breve, o que eu estou falando aqui, os estudos acadêmicos mostram isso e vocês vão verificar quanto esse custo vai ser levado dentro do hospital. Gostaria, sim, de entender e mostrar que todos aqui devem estar interligados com os hospitais. E os hospitais do governo do Estado, nós temos um técnico de enfermagem recebendo R$ 774, e um enfermeiro recebendo R$ 1.100, com 80% desses profissionais de atendimento ou de plantão extraordinário, sem vínculo nenhum com o governo do Estado. Não recebe 13º, não recebe férias, não recebe absolutamente nada. E 4 meses para receber o primeiro salário. Isso é o que acontece no EMOP, com 85% dos profissionais de atendimento, inclusive médicos, com plantões extraordinários. A saúde do governo do Estado não é uma saúde adequada. E Recife não pode ser tratado como uma redoma, como se fosse resolver da prevenção à cirurgia de alta complexidade. Depende diretamente do governo do Estado. E essa audiência e outras têm que discutir isso. Um abraço e obrigado. Obrigado por sua participação, Augusto. Eu queria fazer também uma lembrança que eu lhe recebi ontem no nosso gabinete. E o fato de você não estar presente aqui nessa mesa, um representante dos enfermeiros, eu já coloquei à disposição o nosso gabinete para discutir a situação dos enfermeiros e técnicos de enfermagens em audiência pública também. Ele oferecia o nosso mandato como esse apoio. E eu continuo sendo à disposição. Antes de passar para o próximo orador, eu queria só citar aqui a presença de Vera dos Coelhos, Vânia, perdão, dos Coelhos, e minha amiga Joselita, lá de Chico Mendes, representante do Movimento Popular, e minha amiga, viu? Que é um prazer ver vocês aqui.
Vamos lá? Agora, usuário, senhor Geraldo. Bom, você segura. Eu lhe ajudo. Boa tarde, gente. Meu nome é Geraldo Barbosa. Eu iniciei alguns protestos contra a prefeitura por causa de um elogio e de uma homenagem que os moradores da minha rua, a gente se organizou e fez para uma funcionária da prefeitura. Eu acredito que a maioria é funcionário, não é verdade? Eu vou dizer quem é a funcionária. É doutora Graça Crespo, do CAPES Galdino Loreto, tá? Eu vou dizer por que a gente elogiou e homenageou. A gente alugou uma casa de música, com pianista e tudo, e convidamos ela. Eu vou dizer, era 12:30 de um dia, eu telefonei para lá, e quem atendeu foi ela. Aí eu disse, olha, nós temos um morador aqui da minha rua, que há 17 anos ele se encontra dentro de um quarto, sem se comunicar com a irmã, tá? E nem com os pais. Muito embora os pais, uma senhora de 93 anos, com Alzheimer, e a mãe e o pai numa home care. E a irmã não conseguia se comunicar. Ele, no primeiro andar, era uma corda com uma sacola, queria comida, a irmã botava comida e ele levantava. Queria água, era assim, tá certo? Ela disse, ok. Eu expliquei para ela, ela disse o seguinte, a gente vai ficar se comunicando pelo Facebook, tá certo? Pelas redes sociais. Tá certo. E a gente deve usar muito. Facebook, Zap, tá? De 2h da manhã, ela entrou em contato comigo pelo Facebook. Veja a dedicação dela, viu? Dizendo que no outro dia ia telefonar para mim e que ia resolver o problema. No outro dia, veja só, um dia só. Um dia e mais 2 horas, porque foi de 2h da tarde, ela telefonou, viu? E disse, Geraldo, estou mandando uma Kombi com motorista, uma médica psiquiátrica e uma psicóloga. Você pode aguardar aí? Posso, tá? E mandou. Foi doutora Raquel Euletério, que parece que não está mais na prefeitura, tá? Que atendeu muito bem, e a psicóloga parece que era a doutora Juliana. Isso foi em março do ano passado, tá certo? Aí foram lá, ficou eu, elas duas e a irmã. E a irmã tentando adiar. Não, vamos fazer o seguinte, deixa para depois, ok, estou conhecendo. E elas não, elas insistindo para ter o contato com ele, tá certo? Elas, a doutora Raquel e a outra, a psicóloga. E subiu a escada até o 3º degrau e deu o início, tá? Deu o início. Depois disso, a gente se reuniu, os moradores da rua. A gente realmente, não sei se alguém conhece aqui, a Escola de Música Edna Candeia, em Jardim São Paulo. É um prédio de 2 andares, a gente não pagou, que a menina também colaborou, que ela viu o que é que ela fez, tá? Então, foi uma homenagem com pianista, exposição de obras de arte. Quem conhece o vídeo é Dr. Rodrigo Molina. Ele está aí? Cadê ele? Rodrigo, vem cá. Porque para ele eu passei o vídeo. Que ele está num grupo nosso lá, tá certo? Ele aceitou participar, viu? Ele ajudou muito. Vem ajudando, tá? Ele viu o vídeo de Graça Crespo, tá certo? A partir disso, um morador disse, doutora, me diga uma coisa, e a UPinha, que está há 3 anos aí parado? Aí ela disse, não, vocês procuram... Então, agradecer também a Ricardo Molina, que ele ajudou. A gente está com o centro de saúde pronto. Como é? Rodrigo Molina, Rinaldo teve lá em casa, tá? Agora veja só, gente, tá aqui, ó. Queremos médicos, dentistas e respeito. Quem é o representante aqui dos dentistas? Nenhum. Porque você, fale, tem que ter dentistas. Nós representamos a Secretaria de Saúde como um todo. Então você não é representante dos dentistas. Porque os dentistas, a gente está com um centro de saúde, pronto, olha, tudo novo, todo equipamento novinho, tá? E
desde outubro do ano passado, está lá enferrujando. Todo equipamento é novo, viu? No centro de saúde. E até aqui sem dentista, sempre com uma desculpa, viu? Outra coisa, quero agradecer às TVs. TV Clube eu vi aí, eles ajudam muito. Tá, eu vou encerrar agora. TV Clube, viu? A gente pega o zap, coloca um representante da TV Clube, um da Globo, um de Cardinô, e eles ficam vendo o que a gente conversa no zap. Façam isso que vocês vão conseguir muita coisa. A gente conseguiu, viu? O centro, a Urpinha Dia Fernando Figueira, na Praça de Jardim São Paulo, e ainda temos a outra. Fernando Figueira, na rua Frei Atanásio. Tudo por causa do zap. Muito vídeo, a TV, as TVs ajudando, viu? Obrigado. A gente que agradece, né? Uma boa participação, isso aí. Gostaria de chamar também agora mais um usuário, o companheiro Marcos Paleto. Cinco minutos. Marcos, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Quero parabenizar a iniciativa do vereador Rinaldo Júnior, não só de chamar essa audiência pública, mas também de ir às unidades de saúde e ouvir a queixa da própria população. Porque, às vezes, quando a gente faz uma denúncia num programa de rádio, ou quando um usuário vai ao distrito sanitário, como foi o nosso caso lá, o morador da rua Código Damião fez um grande abaixo-assinado por iniciativa própria. E quando ele chega no distrito sanitário 7, a moça diz, ah, não, mas isso é mentira, vocês não estão chegando lá de 2 horas da manhã para conseguir uma consulta, não, um pré-atendimento, um acolhimento, não. Foi bom o vereador ir, ele vê a população dizer o drama, que numa noite de chuva, ou se fica debaixo de uma marquise de um comércio, para se conseguir um acolhimento no PSF do Córrego da Bica, ou não se consegue. Ano passado eu passei por um drama, e até não quis, sabe, vereador, falar em programas de rádio, ligar para Edinaldo Santos, para Graça, né, Edivaldo Moraes, porque alguém ia dizer assim, isso é um avô com medo de perder sua filha e sua primeira neta, e está aí desesperado metendo pau. Nós ficamos em novembro sem enfermeira para fazer pré-natal no PSF do Córrego da Bica. A minha filha fez o pré-natal todinho direitinho, até hoje. O exame que ela fez na UPinha Dr. Moacir André Gomes, para ver se tinha HIV, se tinha sífilis, seja lá o que for, não chegou. Se fez de emergência na hora de parir, porque é obrigatório, o médico não ia botar a mão ali, num parto normal, sem saber o resultado. Aí eu vejo a Prefeitura do Recife comemorar, não, nós fizemos tantas UPinha, tal canto tem uma UPinha, mas enquanto o Córrego da Bica, que é onde eu moro, onde os vizinhos me xingam todo dia, que não tem médico, que não tem dentista, quando no início do ano 2000, a gente inaugurou um gabinete odontológico lá, a Prefeitura do Recife, no início dos anos 2000, quando se criou esse sistema de PSFs, que na época o diretor do Distrito 3 era Dr. Alfredo Costa, que nós temos 3 gabinetes odontológicos, atendendo aquela região, vereador, de cerca de 8 mil moradores. 3 gabinetes odontológicos. Hoje, os moradores da área que eu moro dizem que não tem um dentista. Então é muito triste. Se tentar conseguir um psiquiatra e a fila que mandam a gente para o Alberto Seib ser de 6 meses a 1 ano. Todos os médicos aqui lembram o surto que nós tivemos por microcefalia. Na rede pública do Recife não se consegue marcar um neurologista. E o INSS não está aceitando laudo de médico particular. Por quê? O trabalhador em condomínio, o trabalhador em asseio e conservação podia ir ao seu sindicato e o médico mandar um laudo e ele apresentar ao INSS, um laudo do seu filho. Mas o INSS está negando, diz que tem que ser do SUS. Aí vai conseguir como, doutora? Fila enorme, não se tem no Lessa de Andrade, não se tem no Alberto Seib. Pediatra, quem mora no Córrego da Bica, fica no cantinho da BR-101, ali perto da garagem da Globo. Para quem vai para Itamaracá, estão mandando para a Policlínica Campina de Barreto. Pediatra. Depois de 1 ano que se tenta a marcação. Então é muito triste. Então o vereador está de parabéns. Essa casa tem que bater mais nesse assunto, porque a população clama. O senhor viu ontem um dia de chuva, mas a população ali precisando. Numa cidade que dizem os médicos, eu não sei, eu não sou médico, que é um grande índice de hipertenso. No PSF do Córrego da Bica não tinha um bebedouro para o usuário beber água. Tem que beber
na torneira do banheiro. Água lá da torneira, era o jeito. Porque o hipertenso não pode ficar sem beber água. Se não tinha um bebedouro, ia beber de onde? Então eu faço um apelo aos gestores de saúde, que peça ao secretário Gelson Correia, ao prefeito Geraldo Júlio, que gaste menos com publicidade e mande pelo menos gase para fazer curativo na população lá do PS, dos PSFs em geral. Mas eu falo pelo do Córrego da Bica, porque nós temos uma senhora lá que tem um problema de uma úlcera, e muitas vezes ela chega na unidade de saúde e dizem, tem não, está faltando soro, está faltando gase, está faltando a atadura. Então, parabéns ao vereador, né? Desculpem o desabafo à mesa, mas essa é a realidade da saúde do Recife. Enquanto na propaganda é uma coisa bem bonitinha, na periferia o povo está dormindo para conseguir um acolhimento e uma especialidade só daqui a 6 meses ou 1 ano. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Parabéns, Marco. Realmente eu estive com você lá, a gente andou e eu vi isso, tudo que você falou eu vi de perto. Gente, então, acho que não tem mais inscrito mais. Então a gente já não tem mais inscrito, a gente vai retornar à mesa, agora com tempo menor de 10 minutos, para fazer as considerações finais e responder alguma pergunta, alguns questionamentos, querer acrescentar mais alguma coisa. A ordem será a mesma, eu começo com a doutora Daniela Duca, os 10 minutos para as considerações finais e responder um questionamento ou ampliar mais a discussão. Fique à vontade. Então, vou tentar contemplar todos as colocações feitas pela mesa, né? O Tadeu, o André e a Cláudia. Eu fiz alguns registros aqui, se eu esquecer, me ajuda aqui, viu, Eli? Em relação à segurança, a gente é bem solidário a isso, a gente entende. A gente é bem solidária e a gente tem acompanhado essa dificuldade. A segurança não é só na rede de saúde, é na cidade toda. A gente tem feito algumas ações pontuais e eu acho que cabe aqui colocar. Houve sim, Tadeu, essa troca, né, dos vigilantes e que gerou uma sensação de insegurança aos profissionais quando ocorreram essas trocas, mas é importante a gente lembrar que a troca foi exclusivamente de farda, né? Porque, por uma questão orçamentária, a gente teve que fazer alguns ajustes e um posto de vigilância custa 3 vezes o posto de uma portaria. Então, inclusive, os mesmos profissionais que eram vigilantes se tornaram porteiros. De toda sorte, a gente tem hoje na rede ainda 152 vigilantes. Temos 250 guardas municipais e todas as unidades têm os postos de portaria. Então, essa sensação de insegurança se deve não exclusivamente pelo fato da troca dos vigilantes, mas por um contexto em que a cidade, não só a cidade, o nosso país hoje está inserido nessa questão da crise econômica. Então, o aumento da violência a gente sentiu, e os profissionais de saúde, consequentemente, também. No entanto, a gente teve a ação de reforçar os postos de guarda municipais. Esse mês iniciou a Ronda da Saúde, né, com a frota específica. A gente tem 4 carros específicos fazendo Ronda da Saúde. E os inspetores passam em todas as unidades, param, entram e faz o reforço daqueles guardas que estão nos postos, além dos porteiros, e algumas unidades nossas também são contemplados com vigilantes, aqueles que estão em áreas mais vulneráveis. Além disso, o aplicativo Sentinela, que está em todas as nossas unidades, que pode ser acionado por qualquer profissional, né, da unidade, além do apoio do 153, né, da Guarda Municipal. Em relação aos médicos, que foi colocado, fato, ainda há um déficit. Esse déficit, para compor essa escala mínima, foi pauta da reunião de ontem, né, que haverão os outros desdobramentos para a gente tentar compor esse déficit em relação às feristas, às exonerações, às aposentadorias. Tudo isso foi pauta da reunião de ontem, então haverão outros encaminhamentos. A gente está tentando finalizar, a gente vai chegar junto a um diagnóstico e propor uma solução, né, para esse déficit nas escalas mínimas. Esse ano, eu já tinha falado anteriormente, mas só lembrando, a gente já teve a nomeação de 53 médicos para média e alta. Né? Então, daqueles 800 médicos esse ano, 53 para média e alta. Em relação às maternidades, que foi colocado também a questão da infraestrutura, a gente tem hoje
7 milhões e 200 aproximadamente para a requalificação dessas unidades. Algumas delas já começaram a ter algumas intervenções. Molina pode até depois falar mais especificamente sobre o plano diretor de cada uma das nossas maternidades. Todas elas já têm um plano diretor para até 2020 serem completamente requalificadas, que estão na rede Cegonha. Inclusive, essas obras específicas a gente também recebe recurso federal. Em relação aos medicamentos, sim, a gente reconhece, houveram faltas pontuais de algumas medicações, mas em relação à saúde mental, por exemplo, hoje a gente tem o déficit de 5 medicamentos, de 38. Então, a gente já conseguiu avançar significativamente. E do total de medicamentos que a gente faz a distribuição dos 305, hoje, na rede do Recife, faltam apenas 45. Esse déficit se deve, muitas vezes, aos processos licitatórios, que eles eram bem longos, né? E, além disso, existia os processos fracassados, desertos. A gente já conseguiu também montar um grupo que vem trabalhando especificamente no monitoramento da entrega, da compra, até a entrega efetiva na ponta dos medicamentos. Os processos licitatórios, para vocês terem ideia, tinham em média 285 dias, hoje a gente tem uma média de 80 dias de processo. Então, esse déficit de medicamento, essa falta pontual, ela vem diminuindo, e hoje o nosso déficit é realmente de 45 medicamentos, dos 305 que a gente disponibiliza na rede. Em relação ainda à fala do vereador, esses dados da Fiocruz, eu vou ter que contrapor aí esses dados, porque eu acho que o senhor pegou os dados de todos os municípios, mas os municípios acima de 1 milhão de habitantes, Recife é o terceiro, né, que mais investe. De 2012 para cá, a gente aumentou o investimento com a saúde em mais de 70%. Inicialmente, em 2012, a gente tinha um per capita habitante de R$ 237, hoje a gente está em 407. Então, esses dados da Fiocruz talvez sejam de todos os municípios. Mas é o ranking de todos. Se você pegar os municípios acima de 1,5 milhão de habitantes, Recife está em terceiro. E Pernambuco é o que mais investe com saúde, o Estado. Maternidade, o pai. Em relação aí das maternidades, enxoval, foi falado também que a falta de enxoval, fato. Os processos foram finalizados agora, inclusive as entregas já começaram, Barro Lima já começou a receber enxoval, acho que num prazo de 30 dias a gente finaliza o restante da entrega de enxoval. O PAE, ao PAE Ibura, essa obra será relicitada, o senhor sabe, né, já foi lá fazer as visitas, essa obra será relicitada, então o que foi investido lá não está perdido, então a gente vai relicitar a obra, foi a empresa que pediu o distrato. Essa é uma obra que não é tocada diretamente pela Secretaria de Saúde, é uma secretaria específica da Prefeitura de Projetos Especiais. Essa obra está sendo feito um novo projeto para ser relicitada. Deixa eu ver se eu contemplei. Em relação às pessoas que se inscreveram, o senhor Augusto, todo o nosso respeito e admiração à categoria dos enfermeiros e aos técnicos. Foi colocada a questão da OS administrar o Hospital da Mulher. Hoje, os dados que Recife tem, que Pernambuco tem, atestam a viabilidade econômica, não só econômica, mas a viabilidade do projeto, né, de ser gerido por uma OS. Hoje, o Hospital da Mulher é o hospital mais produtivo da cidade do Recife. Então, os dados que o Estado tem, que já tem OS gerindo unidade de saúde desde 2011, atestam os números. Então, hoje, o custo do Hospital da Mulher não é maior do que a de gestão direta. Isso a gente pode atestar. Seu Geraldo colocou uma série de situações lá, mas seu Geraldo... Cadê seu Geraldo? Seu Geraldo, dentista, seu Geraldo, vai chegar 3 lá na Alpinha Fernandes Figueiredo, o senhor sabe, né? Está acompanhando. Pronto. São 3 equipes equiparadas, teremos 3 equipes de saúde da família e 3 equipes de saúde bucal. Então, o senhor vai ter os 3 dentistas. Setembro, a inauguração. Isso, exato. Aí o dia eu tenho que ver na agenda do prefeito. Mas é setembro. Seu Marcos, Córrego da Bica, foi uma série de colocações, mas eu acho que a mais relevante foi a questão da falta do médico. Cadê seu Marcos? A falta de médico. Está sendo nomeado 2 meses. O vereador já tinha aqui me questionado anteriormente. Está sendo feita a nomeação de 2 médicos, um deles vai lá para a Bica. Então, possivelmente, como um pediu prorrogação, acho que até outubro a gente deve estar com esse médico lá. O técnico de enfermagem e enfermeiro, a gente está finalizando a seleção agora em setembro, então, final de setembro, início de outubro também, o déficit de técnico e de enfermeiro também
tá superado nessa unidade. E o bebedouro chegou. Ô, maravilha. O bebedouro já tá lá. Foi o Felipe Bittencourt, né, que resolveu. Tô sabendo já, viu? Já tive informações. O bebedouro já tá lá. Vai lá ver amanhã, o Marco. Vai lá e beba água lá, porque o bebedouro já tá lá. O senhor falou, eu olhei aqui para ele, mas tá confirmado, o bebedouro já tá lá. Em relação às especialidades, eu precisava que o senhor fosse mais, se o senhor puder no final, conversar um pouquinho com o Tati Ellen da regulação para a gente saber qual a dificuldade das especialidades. A gente tem algumas especialidades que tem uma fila que realmente demoram mais, pediatria não é uma delas. Ao contrário, a gente tem uma celeridade muito grande nessa marcação, então seria importante se o senhor puder conversar com o pessoal da regulação, viu, Tati? Para a gente entender qual é a especialidade que o senhor tem dificuldade, porque pediatria não é dificuldade. Tem outras especialidades que a gente tem uma fila com um tempo de espera maior, mas pediatria não é uma delas. Deixa eu ver se eu contemplei todo mundo. Pronto, eu acho que eu contemplei todas as pessoas que falaram. Se eu esqueci alguma colocação, por favor, me lembrem, para eu poder esclarecer ali se tem alguma colocação em relação a... Bem, é isso. Eu te agradeço a tua participação de estar aqui hoje representando o secretário. Mais uma vez, você foi muito solícito com o nosso pedido e respondendo os questionamentos. Eu só não enxerguei como é que a gente vai recuperar esse dinheiro investido nessa UPAE. E assim, a gente tem um inquérito civil já rolando no Ministério Público. E esse recurso desses R$3.617.000 que já foram gastos, apesar de vocês não serem a secretaria de origem da obra, mas é que vai executar o serviço depois da obra pronta, esse recurso é um recurso do Cidadão do Recife que eu não vislumbro mais. Se tu pudesse explicar como vai ser, até porque os boletins de medição, que toda obra deve vir acompanhado, eu fiz um pedido de informação e nunca me entregaram. É um pedido de informação que não é porque eu sou vereador, não, gente. Qualquer um de vocês, pela lei de acesso à informação, tem direito a receber qualquer informação da prefeitura. Eu não tive acesso. O contrato eu li, reli, vi no orçamento e me preocupa muito, porque essa obra, segundo o próprio prefeito, seriam lá alocados 130 médicos. Seriam quase 45 mil exames por mês. Se você contar desde 2012, que essa obra foi anunciada, para 2018, é muita gente deixando de ser atendida. E esse recurso de 3,5 milhões, eu até convido. Eu já fui lá diversas vezes, fui com o Ministério Público, fui com o engenheiro para ver como é que está aquela obra. Aquela obra ali tem que recomeçar tudo do zero, que até os ferros estão retorcidos. O terreno não tem, como não tem vigia, a própria população levou os ferros. O terreno está um desnível já incrível. Esse é um recurso caro, é um serviço caro, já foi pago e liquidado para a empresa 40% do orçamento. Isso me assusta. Por isso que assim, eu quero te agradecer, porque tu desse respostas, ótimas respostas, atendeu o cidadão, você fala num bebedouro, mas quando eu cheguei lá, acreditem, quando eu cheguei ontem, no dia de ontem lá, eu acho que foi umas 5, 6 senhoras me abraçaram, Rinaldo, por favor, compra um bebedouro para cá. E aí eu tenho que deixar claro, eu liguei para o Rodrigo Molina, ele me disse, essa semana está resolvido. E eu estou vindo aqui com a resposta. É uma besteira, mas tem muita gente que precisa disso. Então, assim, eu queria te agradecer, terminar te agradecendo a tua participação. Foi excelente. Eu espero que essa seja a primeira de muitas que a gente debater a cidade do Recife. Eu tô agora com carta branca naquela secretaria, que o secretário me disse. Ele disse, vem aqui quando quiser, me deu o telefone pessoal dele, já mandei um zap para ele e tudo. Já estou íntimo. A gente vai conquistar uma saúde e qualidade para o Recife, eu tenho certeza. Ok? Então, dando continuidade, vamos escutar Tadeu, presidente do Sindicato dos Médicos. Rinaldo, continuo aqui. Alô? Continuo agradecendo e parabenizando por esse evento. Não é? Acho que já vai trazendo aí resoluções em alguns pontos, envolvimento de um maior número de pessoas, mas vamos aqui, como você fez, parabenizo, porque mesmo sendo crítico a vários pontos em relação à gestão, não é comum, não é fácil ver uma equipe tão grande de uma gestão vindo para uma audiência pública, sabendo que vai receber crítica e vir tranquilamente debater, e parabenizo muito por isso, e sou testemunha que isso não é só hoje, isso é corriqueiro. Queria parabenizar aqui os palestrantes, os oradores, as 3 pessoas que fizeram uso da palavra, né, e fazer alguns comentários em cima disso. Começar pelo o Augusto Barreto, representante dos enfermeiros. Uma pena ele ter saído, não é? Sem sombra de dúvida, saúde não se faz com nenhum segmento exclusivamente.
todos os profissionais da saúde são de extrema importância. Não existe medicina só com médico, não existe medicina só com enfermeiro, não existe medicina só com técnico de enfermagem. É uma relação simbiótica onde um depende do outro para ter um resultado melhor na saúde de todos. Então, é extremamente pertinente e essa participação dos mais diversos segmentos de trabalhadores da saúde é extremamente importante. Mas o que eu queria comentar mesmo da fala dele é sobre as OS. A gente elogia a necessidade do Hospital da Mulher para o fim, o atendimento. A gente elogia o serviço, mas a gente é duro crítico do modelo de gestão. E isso não é novo. O Sindicato dos Médicos, aqui eu quero deixar bem claro para todos, judicializou o Estado no início, porque quem começou não foi a Prefeitura do Recife. Foi o mesmo partido, mas no Estado, onde botou o modelo de gestão terceiro, onde a gente diz que se desresponsabiliza da saúde quando passa para as OS, ele se desresponsabiliza, onde é constitucional, que é um dever do Estado, e parece que fica transferida aquela responsabilidade para a OS. Fizemos denúncia no Ministério Público e, infelizmente, no TCE, Cláudio está me lembrando aqui, e infelizmente teve um desfecho na época desfavorável, onde foi dito que não tinha irregularidade, que tinha legalidade jurídica e prosperou essa vontade política, mas nós somos extremamente contrários ao modelo de gestão de OS, onde por vezes ficam muitos centros sobre a gestão de alguns poucos polos, onde tira a meritocracia. O que é que tira a meritocracia? A gente não vê concurso para entrar no OS. Então, mesmo que se diga, tem seleções, tem análise de currículos, tem isto e tem aquilo, às vezes bota funcionários reféns de não poderem se insurgir contra irregularidades, por medo de se brigar ali, posso perder a oportunidade em vários outros postos de trabalho. E isso é uma crítica ferrenha e eu parabenizo o Augusto Barreto e corroboro com ele, crítico a esse modelo, e defendemos o concurso público, a meritocracia e a gestão direta. Em relação ao senhor Palito, concordamos plenamente com o acolhimento. Concordamos com quase tudo que você falou. É uma fala até muito mais calorosa do que a que nós estamos fazendo aqui num tom mais moderado, mas é o tom da população. É o que as pessoas sentem e é que nós profissionais sentimos também. E muitas vezes essa transferência de responsabilidade é posta para nós profissionais. Estou falando em nome dos médicos, mas eu sei que eu estou representando todos os profissionais de saúde, porque é de nós que eles vão cobrar, é a nós que vão nos agredir, havendo essa transferência de responsabilidade. Por isso que lutamos tanto contra isso. Quem entrar na página do CIMEP vai poder ver vídeos de fiscalizações, denúncias. A gente está falando aqui da prefeitura, acho que alguém falou, acho que foi o Augusto também, é uma rede. A prefeitura, André já bem colocou, que sofre invasões de vários outros municípios, mas estamos aqui tratando da prefeitura. Então, acolhimento, a gente já teve a promessa da prefeitura que vai voltar, se eu não me engano, a partir de outubro, posso estar errando aqui a data, em todas as unidades de urgência e emergência da prefeitura, e a gente está ansioso esperando esse retorno, porque o acolhimento ao paciente é algo fundamental nas unidades. A pessoa está procurando auxílio, ela precisa de um acolhimento. E tivemos essa gestão, implantou em vários locais, em um certo momento, por uma série de dificuldades, isso foi interrompido. Essa cobrança vem sendo muito forte por parte, falo do Sindicato dos Médicos, e acredito que de outros, você já trouxe aqui, e foi nos prometidos que deve voltar a partir de outubro, e aí torna essa audiência pública o nosso pedido público para que isto, de fato, ocorra. Outro ponto extremamente pertinente foi o pré-natal. A questão do pré-natal, eu trabalho, sou médico, André, urologista, eu faço oncologia pediátrica e pediatria geral, trabalho na rede do Estado no Hospital Corrêa Picanso, lá é uma referência de doenças contagiosas, e a gente já tem essa visão onde temos crianças que tiveram alteração prognóstica, ou seja, poderia ter tido uma conduta melhor se tivesse tido o exame de HIV no pré-natal, que foi feito, mas não chegou o resultado. Então, isso que você traz é uma verdade, a gente já viu isso na ponta. E o que acontece? O pré-natal, e olha que parto é algo previsível, você tem 9 meses, né? Assim, você sabe o número para daqui a 9 meses.
A gente tem pré-natal hoje, com não investimento adequado, o que faz muitos partos que poderiam ser baixo risco, combinam com alto risco. E isso gera um custo enorme para a saúde no final. É aquele barato que sai caro. Precisa se investir na atenção primária. Para descentralizar, nós temos que ter estratégia de saúde da família cada vez mais forte, com o número de famílias adequadas para cada unidade. Precisamos de profissionais. No fim, o que a gente está lutando é o que o senhor Geraldo trouxe. Teve um discurso um pouco menos notório em algumas palavras, mas trouxe uma plaquinha que dizia tudo. Queremos profissionais. Nós queremos condições na ponta. E tudo isso é refém. Aí, novamente, parabenizo. É muito difícil a gente ver gestores virem aqui e reconhecer, parabéns mesmo, reconhecer segurança, nós reconhecemos que teve isso e avançou aqui, medicamentos, reconhecemos a necessidade, o enxoval, fato, fizemos isso, parabéns mesmo, e tudo isso recai em financiamento. Se não tivermos uma política de saúde que pare de priorizar pequenas ações, pequenas construções, e não tenha uma meta de busca de financiamento adequado e destinação adequada, a gente vai correr sempre enxugando gelo. Então a gente precisa, e eu acho que o André falou muito bem, a gente não vê isso nos debates. A gente não vê qual é a minha política de financiamento e gerenciamento desse financiamento para a saúde pública, seja a nível estadual, seja a nível nacional. E esse movimento que nós fazemos aqui traz a discussão para a sociedade. Então, por isso que, mais uma vez, parabenizo, agradeço e finalizo com um questionamento. Até para desmistificar, às vezes faltam médicos, não tem médicos querendo trabalhar, nós temos programa Mais Médicos. Nós temos aqui no Recife alguns profissionais que são do programa Mais Médicos, que é um programa criado para atender áreas de difícil provimento. Nós temos médicos concursados, aprovados no concurso, aguardando o chamamento, dizendo, eu quero trabalhar nesse posto, me contrate pelo vínculo público que eu estou aprovado e esperando. Então a gente questiona, por que não bota para trabalhar? Nós temos médicos aprovados no concurso público que vão no sindicato diariamente, inclusive me mandaram um zap agora, perguntando se vai ser chamado, e aqui ficou patente a necessidade desses profissionais. E a pergunta é, por que não o chamamento imediato desses profissionais? Estou falando em médicos, mas eu estendo isso sem procuração para todos os demais profissionais. Obrigado. O próximo, eu queria também agradecer ao CREMEP, em nome do seu presidente André Dubé, por ter participado conosco aqui, ter aceitado nosso convite. Tenho a certeza que daqui vamos arrolar outros problemas. Eu preciso muito de vocês, a gente que construa uma saúde pública de qualidade. No seu discurso, que você foi muito feliz quando elogiou o SUS, quando disse que é a mesma linha de pensamento que nosso mandato tem. Então, André, só alegria de ter você aqui conosco. E muitas batalhas estão por vir. E eu conto muito contigo. Obrigado, vereador. 30 de setembro está encerrando o meu mandato, mas com certeza o futuro presidente vai dar sequência a esse trabalho nosso. E colocando o CREMEP à disposição dessa Casa Legislativa para discutir. Não vou me repetir muito. Eu queria, o primeiro orador infelizmente já saiu, mas eu quero fazer de público aqui, fazer uma menção à presidente do Conselho Regional de Enfermagem, doutora Marcleide, que é uma combativa presidente. Então, não se faz saúde sem odontólogo, sem saúde bucal, sem odontólogo, sem psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. São profissionais extremamente importantes no contexto. E aqui faço essa menção. Eu queria pontuar ali com... Marcos, né? Marcos, foi criado esse monstro que os laudos do INSS só aceitam pelo SUS. Isso é um monstro que não há nenhuma normativa legal, nem ética para isso. O médico do SUS é igual ao médico privado. Se você vai discutir eu não digo crime, mas é infração ética. O médico da Previdência Social não tem nenhum normativo para não aceitar.
Aí aqui eu coloco aqui para vocês. Se vocês estiverem diante de um caso desse, denuncie ao Conselho Regional de Medicina, porque isso está contrariamente ao normativo da ética médica. E aqui está, vereador, está o doutor Vinícius Calado, que é um membro da Comissão da Saúde da OAB, advogado do Sindicato dos Médicos, que eu... E quando você falou, eu logo olhei para ele, porque isso é contrariamente à normativa legal. Nem tudo são flores nas entidades médicas. Eu vou me contrapor um pouco a Tadeu quanto à OS. Eu acho que é uma questão. E eu vou falar aqui como não tenho nenhum conflito de interesse, vereador. Eu não sou funcionário de nenhuma organização social. Eu vou falar apenas como presidente. Os problemas de saúde dos hospitais ou das unidades que são geradas pelas organizações sociais acabaram. Eu não recebo nenhuma reclamação do Hospital de Arco Verde, do Hospital de Ouricuri, tá? Eu não recebo, tá? Então, para a população, a OS é bom, tá? Eu disse isso no Ministério Público Federal. Eu fui o último orador a falar na mesa e os representantes do controle social caíram, não gostaram da minha posição. Eu não tenho, assim, se a gente for discutir essa vertente que Tadeu falou, que realmente a questão da meritocracia, do recurso, da falta do concurso, é bom, mas para a população que tem uma endoscopia digestiva marcada num prazo curto, que tem sua cirurgia de hérnia realizada, esterectomia realizada, a sua cirurgia de vesícula, é óbvio que a população tá bom. Se é o modelo, se está gastando mais, eu não tenho competência para falar isso, né? Não tenho competência. Agora, aqui para a população, aqui funciona. Isso eu precisaria deixar isso, mesmo entendendo que todas as... Nem tudo são flores, né? Mas no ponto, mas é um assunto que merece a discussão, né? Já foi, inclusive, aberto um expediente no Ministério Público Federal, no Tribunal de Contas, mas acho que isso é importante para a gente discutir. Eu deixo só esse negócio e mais uma vez, vereador, agradecendo o convite, colocando o Conselho Regional de Medicina, e até muito importante para a gente confluir e coadunar com essa nossa defesa intransigente do SUS. Muito obrigado. Obrigado, André. Próxima oradora, a Eliana Germana, que agora nós nos conhecemos pessoalmente. E eu vou lá lhe aperrear muito ainda, viu? Estamos à disposição sempre, vereador. Vou botar o óculos, espera aí. Não, agradecer a presença mais uma vez de vocês. Dizer que eu estou muito feliz de ter realizado essa audiência pública e tenho a certeza que agora eu estou com mais força ainda para fazer a oposição à gestão, a uma oposição construtiva, que a gente tenha a propor, e é muito bom para a democracia esse trabalho que nós temos aqui na casa. Sim. Tá bom? Eu queria agradecer também o convite, agradecer a presença do CIMEP e do CREMEP, que a gente tem dividido aqui a mesa, e é uma honra a gente estar, quando a gente, como eu disse no começo, consegue manter um nível bom de conversa, de discussão e de colocação. Acho que a doutora Dani já colocou praticamente todos os questionamentos que a gente tinha feito aqui. Eu só realmente lamento que o professor Augusto não esteja aqui, porque eu queria só colocar para ele, né, que a gente também entende a importância dos outros profissionais na assistência. A enfermagem é uma das categorias que, dentro da equipe de saúde da família, ela está dentro da porta de acesso adequado para qualquer usuário dentro do SUS. E tanto na média complexidade dentro dos serviços de obstetrícia, a gente também tem feito um trabalho no sentido de qualificar a obstetrícia do município. A gente iniciou com uma residência de enfermagem em 2014, se minha memória não falha, e a gente já tem hoje 23 enfermeiros obstetras formados pelo município. A gente hoje tem 20 em formação, e isso tem qualificado a rede não só municipal, mas permitido a qualificação dentro do estado de Pernambuco e nos estados circunvizinhos, porque a gente tem alguns profissionais de outros estados que têm procurado da nossa residência como forma de qualificação na assistência obstétrica. Isso para a gente é uma honra. Eu
acho que aquilo que o vereador colocou e que o doutor Tadeu tinha colocado é uma coisa muito importante, né, Tadeu? Essa questão da democracia. E nesse momento em que o Brasil está passando por momentos tão complicados em relação à discussão do que é democracia, eu acho que a gente está sentado numa mesa com pensamentos diferentes e a gente conseguir colocar nossos pontos diferentes é um ganho. O secretário, como a gente disse, estava em Brasília hoje. Exatamente, um dos pontos é a questão do financiamento que a gente tem, e esse é um ponto importante para que a gente avance. E a questão da organização social, aí eu preciso, Tadeu, dizer que eu discordo um pouco. Eu acho que dentro do SUS, eu não acho que quem defende SUS só defende servidor público e concurso público e o modelo que a gente tem. Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça, rediscutir, colocar as deficiências que a gente tem quando é um serviço público. Por exemplo, como a doutora Dani colocou aqui, existem alguns entraves dentro da legislação que facilitam a organização social a trabalhar e, às vezes, até conseguir uma melhor resposta, exatamente porque os instrumentos legais permitem isso. E a gente tem também algumas vantagens em relação aos servidores públicos e aos serviços públicos que também são geridos pelo próprio servidor. Agora, eu quero só dizer que, embora seja uma OS, esse serviço é monitorado, é visitado e é controlado. A organização social não é uma unidade que simplesmente trabalha e que não tem nenhuma obrigação nem nenhuma fiscalização. Ela tem fiscalização com visita semanal, com monitoramento diário da produção. E hoje, o Hospital da Mulher é a maternidade que mais faz parto dentro do Recife, inclusive já chegando próximo ou mais em número de partos do que o próprio IMIP, que era até então quem em Recife fazia o maior número de partos. Então, ela é extremamente produtiva. A gente não pode aqui estar com uma bola de cristal adivinhando que com 4 ou 5 anos aquele serviço não vai estar funcionando. O que a gente tem hoje como experiência, que a experiência tem dado certo, e a produção da unidade é boa, com muita qualidade, que é o que a gente pretende manter durante a nossa gestão, e espero que as gestões futuras continuem monitorando e também cuidando, como também das outras maternidades. Então, era só em relação a isso. O acolhimento, doutor Tadeu, isso realmente a gente está finalizando uma seleção simplificada agora, e a gente espera que, com a chegada desses enfermeiros, a gente consiga colocar os enfermeiros, capacitá-los primeiramente, e depois colocá-los para fazer o acolhimento naquelas unidades que não estão fazendo, porque só são 3, as outras unidades continuaram fazendo nesse período. E a questão do exame HIV, que foi colocado aqui, a gente tem alguns questionamentos pontuais a respeito do não recebimento do exame de laboratório, mas eu queria, todas as vezes que eu venho aqui, vereador, eu falo isso porque é uma informação que eu acho importante passar. O exame de laboratório nosso hoje ele está disponível via internet, igual a qualquer laboratório privado. Então, o usuário ele sai dentro do serviço com uma etiqueta, com o número da senha, para que ele possa acessar, e os resultados dos exames estão disponíveis com 24 horas. Eu mesma já testei com alguns usuários aleatórios, e todas as vezes que eu busquei o sistema, os resultados já estavam lá. Em relação ao HIV, em especial, é um exame que não sai via internet, realmente tem que ser entregue pela característica do próprio exame, e aí, neste caso, precisa saber o que aconteceu em especial com essa usuária. Mas não é comum que a gente tenha hoje o problema de ter o usuário demorando a receber o resultado, porque esse resultado pode ser pego via internet também, embora a gente não tenha parado de fazer a impressão e o envio para as unidades. Bom, eu também queria agradecer, dizer que a gente está à disposição, né? E boa tarde para todo mundo. Obrigada. Obrigado. Doutora Eliana, já agradeci a senhora, e eu quero dizer uma coisa. Eu tenho uma sugestão a fazer nessa última fala da senhora, quando fala que já é possível e é mais rápido esse acesso à internet. Lá no Córrego da Bica, inclusive, que é o mais recente posto que eu visitei, que eu fui ontem lá, uma senhora me mostrou um exame, e ela me demonstrou isso. Fazia 4 meses que ela tinha feito um exame neurológico. E ela precisava desse exame para fazer uma cirurgia. Bem, ela me mostrou o documento, e eu olhei o documento. Essa questão do acesso rápido ao exame, eu deixo como sugestão. Será que tinha a possibilidade de um acolhimento, aquele computador ligado, imprimir esse exame para esse usuário? Deixo como sugestão isso. Porque eu vou citar um exemplo. Tem muita gente que não consegue nem ligar o celular. Sim. E assim, é uma sugestão de quem veio da base e quem é da base. É difícil até o acesso. Então, eu deixo como sugestão.
naqueles computadores que tem lá. Uma sugestão, acho que era uma impressorazinha. Olha aqui meu exame. Então, imprimir. Deixa como sugestão isso. Ok, tá bom. Depois a gente fala. Então, para finalizar, eu quero também agradecer doutora Cláudia, médica obstetra, vice-presidente do CIMEP. A senhora trabalha na Barros de Lima. Eu estive na Barros de Lima 2 vezes. Uma para fiscalizar a reforma no centro cirúrgico. Terminou? Não sei se terminou. Está em fase. Terminou? Isso, uma requalificação, uma reforma. A reforma ainda está para ser concluída, porque ainda tem uma parte que hoje é alojamento dos profissionais de saúde, eu li de perto. que era a EMA, né? Assistência às mulheres que como eu sou péssimo de nome, eu tive com a diretora do hospital. Adriana Maciel. Adriana, e tem a diretora também que tratava só do corpo obstétrico. Flávia Freitas. Isso, elas me relataram alguns problemas, inclusive da falta de médico. Tem muito médico que saiu, se afastou, entrou de férias e não retornou. E assim, eu prometi a ela que ia me debruçar sobre esse tema. Daí eu quero me colocar o nosso mandato à disposição daquela unidade, assim como todas, porque ali, particularmente, eu acho que 60% dos recifenses lá nasceram. Isso. A gente tem que valorizar mais ainda, não só o Hospital da Mulher, mas todas as maternidades, em especial a Barros de Lima. Então eu queria agradecer a tua presença, eu quero te conceder esse tempo para tu fazer colocações finais e algum encaminhamento, tá bom? Obrigado. Também é nosso sonho, enquanto servidores da casa da Barros Lima, sabendo que é uma das maternidades mais antigas daqui do município, também ter a oportunidade de, antes de nos aposentar, vê-la com o padrão Hospital da Mulher. E aí, assim, não é o debate aqui, organizações sociais, mas eu vou aqui só reforçar o que Tadeu já trouxe com relação à relação de trabalho e organizações sociais. Né? Eu acho que todos conhecem que o Hospital da Mulher tem um centro de atendimento às mulheres vítimas de violência, o Sony Santos, e que recentemente teve uma necessidade de trazer mais médicos para o plantão, pela grande demanda de partos normais que está tendo o serviço. Ao invés de se ampliar a contratação, se lançou mão de tirar um profissional do centro de atendimento à mulher vítima de violência para trazê-lo à equipe de plantão da maternidade. E aí, no momento que os profissionais nos procuraram no sindicato, respondeu a estes profissionais com um ato de demissão, caso não quisessem se adequar à equipe de plantão da maternidade. Então, a relação de trabalho ela é fragilizada, sim. Um outro exemplo, que não é do município do Recife, mas é do estado, a gente tem com o Pelópidas da Silveira, que veio para dar retaguarda a pacientes neurológicos vítimas de trauma, que tinham acidentes vasculares cerebrais, que eram vítimas de TCE, e que vinha para suprir o único hospital que tem equipe de neurologia e neurocirurgia, que era o Hospital da Restauração. E foi contratualizado e foi previsto para isso. No entanto, ao longo da sua caminhada, se viu que não tinha recursos suficientes para tal, e hoje ele trabalha apenas com cirurgias eletivas, cirurgias que podem ser programadas. Ele faz atendimento de cirurgia clínica, de neurologia clínica, mas não faz o atendimento da cirurgia neurológica de urgência, de emergência. Então, também tem isso na relação do pacote contratualizado, que isso só ao longo da história vai se ver, mas esse não é o fórum de debate para organizações sociais. Eu acho que ainda fica aqui uma questão que ainda não nos foi respondida com relação a quando o Hospital da Mulher passará a atender a partos de alto risco, né? A ampliação do número de CAPs 24 horas, e assim a gente teria amplos assuntos, amplos temas para a gente continuar o debate. Espero ter a oportunidade de voltar a essa casa com este mesmo tema para a gente ampliar isso aí, porque a gente ainda tem um outro modelo, que são as UPINhas, que chegou demanda recente para nós no sindicato nessa última semana, que não era um problema, mas que agora a gente vai ter que trabalhar e focar, mas já colocamos para a gestão ontem e vamos trabalhar juntos com relação a isso, mas temos grandes pautas ainda a serem debatidas e produzidas com resultados
positivos, porque eu digo sempre, na hora que a condição de trabalho ao profissional, seja médico, seja enfermeiro, seja técnico, seja agente comunitário de saúde, se resolve, a população recebe ganhos. Não é ganho apenas ao trabalhador, não. É a resposta da qualidade de trabalho. Obrigada. Obrigado, doutora. E por fim, eu quero agradecer a participação de todos, primeiramente a Papai do Céu, agradecer por todos vocês que estão aqui presentes, agradecer a população por estar aqui presente hoje, que muito bem encaminhou algumas perguntas, agradecer a todos que compuseram a mesa, agradecer a assessoria do nosso mandato, agradecer os técnicos da Casa José Mariano. Vamos organizar esse ar-condicionado aí, né, bicho? Tá demais no calor, né? Mas agradecer esse amplo debate. Tenho a certeza que nos enriqueceu demais escutar todos vocês. Daqui a um mês, a gente vai sair com a ata registrada. Após isso, nosso corpo técnico, nosso jurídico, nosso mandato, a gente vai propor algumas já emendas ao orçamento, propor leis que beneficiem a população da cidade do Recife. E mais uma vez, eu quero terminar dizendo que o serviço de saúde dessa cidade precisa melhorar muito. A gente precisa de muito avanço. Todos os dias eu escuto, eu recebo, nosso mandato recebe alguns questionamentos referentes à saúde do Recife. Eu vou ficar incansável nessa luta. Nosso mandato, que como vocês sabem, alguns de vocês não sabem, então vão saber agora, eu sou um representante sindical. Eu vim da base sindical. Eu estou aqui hoje com os votos dos trabalhadores. E o trabalhador que votou em mim, ele não mora não tem plano de saúde, ele não mora nos arranha-céus de Boa Viagem. Ele mora lá no Alto Pascoal, na Santa Terezinha, no Córrego da Bica, na Vila Canaã. Ele mora lá na Guabiraba. É lá que está quem mais precisa de saúde pública de qualidade, gratuita. E para essa população que eu vou me debruçar, estou me debruçando. Doutora Cláudia, eu tenho certeza que outras oportunidades vão surgir. Porque esse debate, de forma democrática, como foi aqui hoje, respeitando a posição de cada um, esquecendo por um momento, porque até agora já virei a chave, a partir de segunda eu vou para o plenário novamente, mas esquecendo de que lado nós estamos, esquecendo qualquer paixão política, mas um debate único. Vamos dar saúde pública de qualidade para todo cidadão da cidade do Recife. Eles merecem. E vamos fazer isso com todo prazer. Muito obrigado, fiquem com Deus, já que eu termino a reunião pública.